Apocalipse capítulo 12, versículo 14, o ponto 3. Bom, Apocalipse capítulo 12, versículo 14, nós estamos falando exatamente dessa mulher que ela tem duas asas de águia, tá ok? E ela está retratando, claro, o povo de Deus. Nesse ponto aqui agora, eu vou fazer uma comparação do Apocalipse com a profecia de Zacarias. Zacarias, ele tem revelações sobre a grande tribulação e ele fala de uma outra mulher agindo nesse período. Uma mulher que ela é chamada de ímpia. Ela é a impiedade, ela é a imundície. Então, a mulher e o Efa é o título que aparece em nossas Bíblias. Nesse ponto, vamos comparar a mulher que gerou o menino com a mulher profetizada por Zacarias. O profeta Zacarias viu uma mulher que estava presa em um efa, ou seja, um cesto. Um efa era um cesto, né? O cesto ele era usado para medir e ele era um símbolo também de impiedade, de roubo, porque as pessoas, quando queriam levar vantagem sobre o outro, havia um tamanho padrão de um cesto para ele, por exemplo, negociar trigo, tá ok? Ele, então, quando ia fazer o cesto, ele fazia um cesto um pouquinho menor, um pouquinho mais alto, como alguém que rouba numa balança hoje, tá bom? Zacarias capítulo 5, versículos 5 a 7 é o texto que fala dessa revelação. Então, observe para nós podermos entender como é interessante essa ligação dela com o Apocalipse. Diz assim o versículo 5. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa, ou seja, um cesto que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. Ou seja, uma mulher estava presa. Havia um talento de chumbo, uma tampa, prendendo a mulher. Então, o profeta, perguntando o que é aquilo, então é tirado a tampa e ele vê uma mulher sentada no meio do efa. Nós veremos pela revelação que a descrição é semelhante ou parece ocorrer exatamente na segunda metade da grande tribulação. Esta mulher representa a impiedade, uma clara alusão à religião da Babilônia iniciada por Nimrod e Semíramis. Nós veremos que vai ocorrer um texto em que essa mulher é ligada à Babilônia. Zacarias vê essa mulher sendo presa e ele disse: esta é a impiedade, e a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dela o peso do chumbo, ou seja, prendeu aquela mulher. Aquela mulher estava presa, ele mostrou a mulher e prendeu de novo a mulher. Zacarias capítulo 5, versículo 8. Estando essa mulher presa, ela recebe a ajuda de duas cegonhas, que são animais imundos, que retiram a mulher do lugar da sua prisão. Aquele cesto estava em um lugar e aquela mulher presa. Veja o versículo 9. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu, ou seja, levantaram aquele cesto entre a terra e o céu. O surpreendente é o local onde as cegonhas levam a mulher com finalidade de edificarem uma casa. Veja o versículo 10 e 11. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. A terra de Sinar equivale à antiga Babilônia, porque Nimrod tomou aquela região.
depois do dilúvio, nós ouvimos falar pouco da terra de Sinar, mas a terra de Sinar é aquela região onde Nimrod tomou, onde ficava a Mesopotâmia, onde estavam os habitantes, os descendentes de Sem. Então a profecia fala da religião da Babilônia se tornando forte durante a grande tribulação. E é claro que não será aquele povo natural da Babilônia, que hoje é onde está o Iraque. A questão hoje é espiritual, é religiosa. Mas o Apocalipse diversas vezes fará uma ligação com essa região que hoje é dominada pelo Iraque, a região onde viviam os descendentes de Sem, os semitas. Antes da revelação, para nós podermos entender essa mulher colocando essa abominação nessa região da antiga Babilônia e na religião do mundo, antes da revelação dessa mulher abominável, Zacarias viu cavalos. Aí você vai recorrer ao capítulo 1, versículos 7 a 17. Eu não vou ler tudo agora, mas vocês procurem ler depois. Lá no capítulo 1, versículos 7 a 17, na hora 1/10, ou seja, às 17 horas, quando vocês ouvirem na Bíblia, hora 1/10, o que representa isso? A hora 11 era uma hora muito importante para Israel. Até no seu sermão de Deuteronômio, Moisés ele faz uso da hora 1/10. E Jesus também, no Novo Testamento, o que era a hora 1/10? Era aquela hora que se aproximava o fim do dia, e o crepúsculo e o período em que a noite tomaria conta do dia, tá ok? Então, na hora 1/10, ou seja, às 17 horas, a última hora antes do crepúsculo e da noite, os cavalos andavam pela terra e a descrevem como um lugar tranquilo. E claramente, quando você lê o texto, você verá que eles estão andando na terra de Canaã. E você vê depois que existe um comentário, é perguntado ao anjo de Yahvé, né, por que a terra está tranquila ou desolada desse jeito, que ninguém faz nada, né? Ninguém se opõe ao mal implantado. Então o Senhor anuncia a recuperação. Então os cavalos saem, o anjo do Senhor está junto desses animais, e esses animais eles vêm como que trazer informação para o anjo do Senhor. E eles encontram a terra em um estado de silêncio, tranquila, sem agitação. E quando chega no versículo 16, Deus então vai começar a falar da recuperação de Israel. Ele diz: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz Yahvé dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque Yahvé ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Ou seja, o momento também parece fazer referência à grande tribulação, ou o momento que ela se aproxima. Porque Israel está num determinado estado tranquilo, o que parece é que o mal está triunfando e ninguém se opõe. E ocorre uma pergunta: até quando vai ficar essa situação? Então o anjo do Senhor vai responder que Deus, sim, ele vai agir em favor de Israel. O comentário diz: é o anúncio da reedificação do templo próximo à manifestação do anticristo, no início da grande tribulação. Nós sabemos que isso ocorrerá, porque o que vai ocorrer a partir de agora, na visão de Zacarias, até chegar nessa mulher, né, que é essa imundície, essa visão de Zacarias, ela está retratando o momento de recuperação de Israel. O momento de recuperação de Israel é o momento que essa mulher, vamos dizer assim, é protegida por Deus e ela vai se encontrar com Jesus
vamos assim dizer. O anjo de Yahvé está entre as murtas, simbolizando Jesus entre os israelitas que aceitam a mensagem das duas testemunhas. Então, vamos ver qual a simbologia dessas murtas, né? O anjo de Yahvé que aparece no texto, anjo de Yahvé, irmãos, normalmente é uma manifestação teofânica de Jesus. Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento. É assim que nós observamos e, em geral, os intérpretes veem assim, né? Bom, o que era a murta? Porque o anjo de Yahvé, ou seja, Jesus, aparece entre as murtas. Como os israelitas enxergavam as murtas? A murta era uma planta que não sofria com as variações das estações, principalmente chegando no inverno, né? Enquanto a maioria dos vegetais secava e as folhas caíam, a murta permanecia verde, mesmo durante o inverno. Para os israelitas, essa planta simbolizava a resistência às dificuldades da vida, ou a resistência, tá bom? E aí a heresia também é uma dificuldade da vida, né? Aplicando essa revelação de Zacarias ao Apocalipse, o cavaleiro parou próximo aos israelitas que resistirão à doutrina do anticristo, ou seja, porque parar junto às murtas significa ele parar junto àquelas que resistem às investidas, né, do mal. Essa seria a simbologia de Zacarias, ou seja, Zacarias está vendo uma situação durante a grande tribulação, a relação de Deus com Israel durante a grande tribulação. Então essa mulher que está fugindo do dragão e fugindo da serpente durante a grande tribulação, ela está sendo vista por Zacarias. E até Zacarias ver que essa impiedade será implantada na terra. O comentário prossegue. Na sequência, Zacarias teve outra visão falando da grande tribulação. Então ele viu primeiro o anjo do Senhor junto às murtas e viu Yahvé, né, se manifestando, dizendo que ele ia mudar a sorte de Jerusalém. Zacarias vê um poder destruidor formado de 4 chifres e 4 ferreiros. É uma segunda visão. Está em Zacarias capítulo 1, versículo 18 a 21. O ferro representa as nações e o seu poder destruidor. Por isso ele vê 4 chifres. Chifre simboliza poder. E nesse caso aqui é o poder destruidor do anticristo, das nações inimigas de Israel. Os ferreiros representam os espíritos malignos que preparam o ferro, ou seja, preparam as nações para destruir o povo de Deus. Então, Zacarias tem uma segunda revelação agora, observe, retratando o exército do inimigo, ou seja, o exército do anticristo. E o número 4, ele parece representar também essa universalidade, né? Porque o exército do anticristo, ele será formado de todas as nações do mundo. A princípio, poderá até haver discordância, porém, pelo que nós observamos, o apoio ao anticristo vai aumentar no mundo naquele momento de grande dificuldade. Então pense, hoje o mundo já está de uma certa maneira se unindo por causa do coronavírus, que mata 3% da população da Terra. Durante a grande tribulação é falado em 50% de mortes. O mundo vai estar apavorado. A crise financeira será extrema. O coronavírus hoje está gerando uma pequena crise financeira no mundo. Países como a Argentina estão em dificuldade. Países como a Inglaterra, né, acabou encolhendo um pouco a sua economia no ano 2020. Um dos poucos países que cresceu foi a China, né? E o Brasil, até ajudado pela China, ajudado por esse país perigoso, porque o Brasil está vendendo muito para a China. Eu já vi reportagens de soja,
tanto alimento quanto metais. O Brasil já recebeu aí, os empresários já receberam dinheiro por 2, 3 anos da China. E a China está comprando aqueles produtos e compra o metal e depois trabalha esse metal e vende na forma de vergalhões de ferro para o Brasil num preço altíssimo. Vende alumínio, aço para o Brasil num preço altíssimo. Por quê? Porque a China é a única que está realmente produzindo no mundo. E o Brasil está se tornando escravo deles. Então, o número 4 também traz essa simbologia, né, de universalidade. O comentário prossegue. A luta de Israel não é uma luta natural. É uma luta que envolve as hostes espirituais da maldade. É uma clara descrição do exército do anticristo na segunda metade da grande tribulação, quando esta mulher está protegida da vista da serpente. Ou seja, está protegida, mas as armas de Satanás estão sendo organizadas. Os exércitos estão sendo organizados. É o que nós estamos observando nessa revelação de Zacarias, até chegar na impiedade que vai então ser implantada. Zacarias vê também uma medição da cidade de Jerusalém. Veja, uma terceira visão. Zacarias capítulo 2, versículos 1 e 2. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Bom, nós sabemos que medir, ela traz um simbolismo de proteção. Por isso eu coloquei aí o comentário. Essa medição representa proteção. O termo cordel, que vai ser usado para medir, é tradução do hebraico avot, que por sua vez descrevia uma corda flexível usada para alinhar uma parede ou muro. Como os pedreiros utilizam hoje uma linha para nivelar os tijolos, né? Eles colocam uma linha, então aquele tijolo ele vai ficar certinho, ele não ficará torto. Essa linha era posta em 2 extremos para acertar as pedras postas em um muro. A mensagem era clara. O profeta lembra o passado e revela o futuro. Com estes 2 pontos, os homens do presente poderiam se alinhar à lei de Deus, ou seja, saber a posição certa deles. Israel será protegido, mas terão que se alinhar à lei de Deus, ou seja, terão que se enquadrar ao que Deus determinou, né? Passar a obedecer a profecia. Essa proteção aparece também na revelação das 2 testemunhas. Foi determinado que medisse o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Representando também proteção. Nós vimos isso quando nós estudamos as 2 testemunhas. Então, vemos que a profecia de Zacarias, ela é compatível com esse momento escatológico de Israel. Deus está olhando para Israel e diz que vai recuperar Israel, mostra os inimigos de Israel, simbolizado naqueles 4 chifres e nos ferreiros, e aqui Deus dizendo que vai proteger Israel. O comentário prossegue. Em uma 4ª visão, Zacarias vê a purificação do sacerdócio de Josué, representando a retomada do culto em Israel. Então, Zacarias, ele está vendo algo que acontece nos seus dias, em que o sumo sacerdote Josué está sendo acusado por Satanás. E, ao mesmo tempo, Zacarias vê também o futuro. Então, vocês leem depois Zacarias 3, versículos 1 a 10, porque claramente nesse texto é falado do encontro entre Israel e Jesus. Observe, o comentário prossegue.
e a pedra sobre a qual eles se firmarão, Jesus. Observe essa visão de Zacarias. Capítulo 3, versículo 9 diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, ou seja, está retratando esse sacerdote, né? Mas vai também falar do futuro de Israel. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz Yahvé dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Olha, já está falando do futuro. Porque nos dias do sacerdote Josué, do sumo sacerdote Josué e do profeta Zacarias, a iniquidade não foi tirada dessa terra. A iniquidade ser tirada da terra é um cumprimento das 70 semanas de Daniel. Lembre-se que lá está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, extinguir a transgressão, ou seja, para o momento da conversão de Israel. Então, esse momento é o momento que a iniquidade será tirada da terra de Israel em um dia. Qual é? O dia do Yom Kippur, o tempo determinado do Yom Kippur. Lembre-se que eu falei para vocês que 3 tempos determinados, ou 3 festas, como é falado popularmente, 3 tempos determinados ainda restam se cumprir. 4 se cumpriram na morte de Cristo: a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes. Restam 3 tempos determinados: as trombetas, o Yom Kippur e o tabernáculo. O Yom Kippur é com certeza o dia que Deus tirará a iniquidade da terra, ou seja, ele já está profetizando aqui. Vai chegar o momento do perdão de Israel, vai chegar o cumprimento das 70 semanas de Daniel. É claro que Zacarias, ele não está falando isso diretamente. Ele até poderia, porque Zacarias viveu depois de Daniel. Ele poderia estar interpretando, mas aqui eu estou fazendo uma conjectura. Eu não sei se Zacarias ele olhou para a profecia de Daniel e disse: essa revelação que eu tive é semelhante à profecia de Daniel. Porém, é bem provável, né? O versículo 10 diz: naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Olha, novamente está falando da conversão de Israel. Então a profecia de Zacarias, ela é muito paralela ao Apocalipse nesse sentido. Em uma quinta visão, Zacarias vê o símbolo da luz de Yahvé em Israel, o castiçal de ouro e as suas 7 lâmpadas. Leiam depois Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 14. Representando o momento que Israel voltará a ser luz de Deus, que inicia com a mensagem das 2 testemunhas. Então, olha, Israel voltará a ser luz de Deus, de fato, durante o milênio, quando eles se converterem. Mas individualmente, nós já vimos que haverá conversão em Israel até na primeira parte da grande tribulação, resultado da profecia das 2 testemunhas. Na metade da grande tribulação, a conversão é grande, e é o momento em que esses israelitas estão sendo levados para o deserto para serem protegidos dessa ação da serpente. E lembrando também que eu falei, a ação da serpente, a Bíblia está fazendo uma referência ao engano que a serpente conseguiu levar a Eva. Ou seja, esse momento do nascimento ou do renascimento de Israel como povo de Deus, eles serão protegidos dessa investida de engano. Zacarias vê também 2 raminhos de oliveira junto ao castiçal. Observe isso. Zacarias claramente está falando de um período em que Deus vê Israel ou perto da grande tribulação ou já até dentro da grande tribulação. Então ele vê 2 raminhos de oliveira que o anjo diz claramente: representa 2 ungidos de Deus pregando para Israel nesse momento que eles estão para se tornar luz de Deus. Veja Zacarias capítulo 4, versículos 12 a 14, que diz: e falando-lhe outra vez diz:
que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. Tá bom? Então, havia o castiçal de ouro e haviam 2 raminhos que também vertiam ouro. Sabemos que ouro é um símbolo da glória de Deus, né? Então, esses 2 raminhos vertiam ouro de si. Versículo 13. E ele me disse, e ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Bom, como interpretar esse texto? No meu entender, aqui está falando das 2 testemunhas. Esses 2 homens que estão diante do Deus de toda a terra, que pode ser Moisés e Elias, pelo tipo de ministério dele, esses 2 homens, eles foram mantidos diante do Deus de toda a terra, do Senhor de toda a terra, exatamente para esse ministério para o futuro. Ou esses 2 ungidos seriam 2 homens que Deus levantaria durante a grande tribulação, 2 rabinos. São possibilidades, né? O comentário prossegue. Zacarias viu as 2 testemunhas do Apocalipse no momento que a luz do castiçal retorna para Israel. Ou seja, eu vejo uma harmonia perfeita entre o Apocalipse e essas visões de Zacarias. As restantes das visões de Zacarias, nós veremos na continuação do estudo da grande tribulação, porque Zacarias verá o fim da grande tribulação, ele verá também a batalha do Armagedon. É bem importante as revelações de Zacarias. O comentário prossegue. Essas visões foram anteriores à visão da mulher e do Efa, porque ela está no capítulo 5, né? E eu mostrei as revelações anteriores para mostrar que todas as revelações se encaixam com a grande tribulação. Então foram anteriores à visão da mulher e do Efa e deixam claro que os eventos se passam na última das 70 semanas de Daniel. Então fica aqui a pergunta, né? Qual o simbolismo dessa impiedade? Né? O que seria essa impiedade que o anticristo vai colocar durante a grande tribulação? Essa impiedade certamente faz parte daquela profecia de Daniel, que ele diz que o anticristo colocará uma abominação desoladora, né? Alguma impiedade que é também chamada então de uma abominação desoladora. Então eu acho muito bonito essa harmonia entre Apocalipse e a profecia de Zacarias.